Olá pessoal, tudo bem? Prosseguindo a nossa aula sobre provas no processo penal, tá? Na aula anterior nós falamos sobre exame de corpo de delito, sobretudo aquela situação envolvendo a cadeia de custódia, muito cuidado com isso, tá bom? E agora nosso tema é interrogatório. O interrogatório, o que é esse meio de prova? O interrogatório é aquele meio de prova em que o sujeito, o réu, é inquirido, é perguntado pelo juiz sobre os fatos da denúncia. Então é esse o nosso meio de prova que estudaremos agora. Os detalhes que interessam para nós no nosso exame. O interrogatório é um ato privativo do juiz. Pronto. Por que é um ato privativo do juiz? É o juiz que tem que fazer o interrogatório. Não pode o juiz mandar o assessor. Não pode o juiz falar para o promotor, eu vou ali levar minha mãe no médico, fica aí fazendo interrogatório, no final eu venho e assino o termo. Fica aí você e a defesa. Não, juiz, você tem que estar ali, porque é o juiz que vai fazer o interrogatório para o réu. Ele que vai presidir o interrogatório, tá bom? Ato personalíssimo. Ato personalíssimo significa, é a pessoa do réu que tem que estar ali presente. Não adianta o réu falar assim, vai lá Marciano, você que é meu advogado, vai lá me representar, né? Como se fosse eu, e vai lá no cartório assinar a venda dessa casa aqui. Eu posso fazer isso? Posso, se você me passar uma procuração. Agora, no processo penal, eu posso lá substituir o réu? Não. É você, réu, que tem que estar lá, porque é personalíssimo, tá? Reinterrogatório. É possível o réu ser reinterrogado? Como assim? Olha, o juiz interrogou o réu, depois o juiz resolveu de ofício ouvir de novo, ou então as partes, o Ministério Público, a defesa, de forma fundamentada solicitou um novo interrogatório. Pode? Pode. Opa! Então é possível reinterrogatório, seja pelo juiz de ofício, ou se as partes requererem de forma fundamentada, tá certo? Se a prova falar para você que não é possível ser interrogado mais de uma vez, falso, tá bom? Meio de prova e meio de autodefesa. O interrogatório, ele não é apenas um meio de prova, porque nós estamos estudando os meios de provas. Já estudamos o primeiro meio, exame de corpo de delito, agora o interrogatório. Mas o interrogatório, apesar de estar lá no título, onde trata das provas, ele não é só um meio de prova, ele é um meio também do réu se defender. Porque se você pergunta para o réu, foi você que atirou? E ele fala assim, não, ele estava usando o meio de defesa. Agora se ele fala sim, caracteriza o meio de prova, porque ele está confessando o crime, tá bom? É um meio de prova e também de defesa. E por que fala autodefesa? Porque ele está se defendendo, e não o advogado naquele momento fazendo a sua defesa. Ele, réu, está fazendo a sua própria defesa, portanto, autodefesa. Presença de advogado e prévia entrevista. Não pode ter o interrogatório desacompanhado de um profissional inscrito na OAB. Seja ele defensor público, seja ele um defensor particular, advogado constituído. É obrigatório, tá bom? É obrigatória a presença do advogado. É direito do réu entrevistar com seu advogado, seja ele defensor público ou seja ele particular. Ele é o direito dele conversar antes do interrogatório. Local do interrogatório. O local do interrogatório, o CPP fala que, em regra, será no presídio, ou seja, é o juiz que tem que deslocar até o presídio, tá certo? Não sendo possível fazer o interrogatório no presídio, por falta de segurança pro juiz, Ministério Público, defesa, ou os auxiliares do juiz, aí o réu vem ao fórum, entendeu? Nós sabemos que agora, no período da pandemia, não é assim, tá, pessoal? No período da pandemia, agora, os depoimentos de testemunha, vítima, interrogatório, está por videoconferência. Mas o CPP não trata disso. Aliás, nós estudaremos aqui o interrogatório por videoconferência, que segundo o Código do Processo Penal, tem os requisitos certos. Tá bom, senhores? Então, o local é no presídio ou no fórum. A regra que seria no presídio, só que a regra virou exceção. Porque, na verdade, como não tem condições para garantir a segurança do juiz ou do Ministério Público, não tem instalação adequada, sequer sala adequada, aí o interrogatório é no fórum.
e na pandemia está sendo por videoconferência. Momento do interrogatório. O interrogatório é o último ato da audiência. Ele é o último ato da prova. Você, por exemplo, numa audiência em que vai ouvir a vítima, as testemunhas, vai ouvir perito, assistente técnico, no final é que interroga o réu, para garantir a ele o pleno exercício do contraditório. Ele tem que saber de tudo que tem contra ele, de tudo que falaram contra ele, para depois ele rebater. Então ele é o último ato do interrogatório. Agora, na droga, na lei de droga, o interrogatório é o primeiro ato da audiência, antes das testemunhas. Então, se perguntar para você, segundo a lei de droga indica a alternativa correta, o interrogatório é o último ato da audiência, você coloca falso. Porque segundo a lei de droga, o interrogatório é o primeiro ato da audiência. Igual no Código de Processo Penal Militar. No militar também, o interrogatório, segundo o CPPM, é o último ato da audiência. Depois, é o primeiro ato, é o primeiro ato da audiência, antes mesmo das testemunhas, no CPPM. A jurisprudência fala que o interrogatório no CPPM também é o último ato do processo penal militar. Então, pelo CPPM, se tem alguém aí que vai fazer CFO, tá? O interrogatório é o primeiro ato da audiência. Na droga, primeiro ato da audiência. Beleza? A jurisprudência fala para o CPPM, para o militar, né, lá na Justiça Militar, aí desloca-se para o final da audiência. Professor, eu vou fazer civil. Você vai fazer civil, tranquilo, você vai dizer o seguinte, então, que o interrogatório do réu é o último ato da audiência e só será o primeiro se for crime de tráfico. Beleza? Outra coisa, pode ter o interrogatório até no tribunal. Tá certo? Se perguntar para você, é vedado o interrogatório do réu no tribunal. Falso, tá bom? Direito ao silêncio. O réu tem o direito ao silêncio. Ele não é obrigado a produzir prova contra si, tá? Vários acusados. Se tem vários acusados, o interrogatório é separado. Eu e você somos acusados. Você não pode escutar o que eu vou falar. Eu entrei para depor, você sai da sala. Por quê? Porque você não pode saber o que eu vou falar, tá bom? O interrogatório do surdo. Ó, o interrogatório, alguém tem que fazer a pergunta para o sujeito. O juiz pergunta. Como é que vai fazer a pergunta para o sujeito se ele é surdo? Nesse caso, o interrogatório do surdo, a pergunta é feita a ele por escrito. Faz a pergunta e dá para ele. Estamos supondo que o cara saiba ler. Sabe ler, né? Então a pergunta é por escrito e ele responde verbalmente. O interrogatório do mudo. Ele não é surdo, só é mudo. Então ele escuta as perguntas. A pergunta é oral e ele responde por escrito, porque ele não sabe verbalizar. Tá? Surdo mudo não consegue escutar as perguntas e nem verbalizar. Então, tanto as perguntas quanto respostas são feitas por escrito. Tá? Se for surdo, mudo e analfabeto, nomeia-se intérprete ou pessoa com condições de entendê-lo. Tá bom? Réu não quer, não sabe ou não pode assinar o interrogatório. Ele não quer, ele não sabe ou ele não pode assinar. Cuidado, na prova vai dizer para você que duas pessoas vão assinar por ele. Falso. Se ele não sabe, não quer ou não pode assinar, o juiz vai constar isso no termo. O termo é como se fosse uma ata da audiência. Vai estar constando no termo. O réu não quis assinar o interrogatório. O réu não pode assinar porque está baleado a mão. O réu não sabe assinar. Vai constar no termo. Professor, mas você não falou que se o preso, lá no flagrante, não quiser assinar o flagrante, duas pessoas vão assinar por ele? Sim, mas isso é lá no flagrante. Aqui nós estamos em interrogatório em juízo. Cuidado com isso, tá bom? No flagrante é verdade. Lá no flagrante, se o preso não pode, não quer assinar ou não sabe assinar, duas pessoas que têm ouvido a leitura do auto de prisão em flagrante vão assinar por ele. Se o preso lá no flagrante não quer assinar a nota de culpa, duas pessoas vão assinar. Mas aqui não, aqui o juiz vai constar no termo, tá bom? Réu estrangeiro. O réu estrangeiro que não souber a língua nacional, que não entende a nossa língua, será nomeado intérprete para ele. Então, cuidado.
Se o réu estrangeiro sabe falar, ele compreende a nossa língua, não precisa nomear intérprete, tá bom? Ora, o cara é estrangeiro, mas fala português, entende melhor que nós. Não precisa nomear intérprete, cuidado com isso aí. Para o réu estrangeiro será sempre necessária a nomeação de intérprete. Falso, só se ele não souber a língua nacional, tá bom? Interrogatório por videoconferência. O interrogatório por videoconferência, segundo o Código de Processo Penal, é feito com o réu preso. Porque o solto, se ele quiser ser interrogado, ele que tem que ir lá no fórum, entendeu? Agora, para o réu preso, pode ser feito interrogatório por videoconferência. Senhores, é verdade que na pandemia não interessa se o cara está preso ou solto, está sendo por videoconferência. Mas isso não vai ser perguntado. A rigor, nem deve perguntar isso para você, porque não cai a situação de Conselho Nacional, resolução do Conselho Nacional de Justiça para você. Nós estamos estudando o CPP, segundo o Código de Processo Penal, artigo 185, parágrafo 2º, vem tratar do interrogatório por videoconferência quando o processado estiver preso. Tá bom. Quais as hipóteses em que permite fazer o interrogatório do réu por videoconferência? Porque não fica a bel prazer do juiz. Ah, desse aqui eu vou fazer, desse eu não vou, esse aqui eu não quero ver a cara dele, esse aqui eu quero. Não, negativo. Existem os motivos, quais a justificativa, porque o juiz tem que dar uma decisão fundamentada, com 10 dias de antecedência. Você, promotor, tem direito de ser intimado e eu, defesa, tenho o direito de ser intimado. Ele tem que apontar as hipóteses. Quais são elas? Evitar risco à segurança pública. Ora, o interrogatório por videoconferência, evidentemente o réu fica preso. Ele faz o interrogatório lá do presídio e o juiz aqui da sala da audiência. Tá certo? Então, é direito, em regra, direito do réu estar na frente do juiz, fisicamente. Excepcionalmente, quando ocorrer uma das hipóteses, aí é que poderá deixar o cara no presídio e fazer o interrogatório dele por videoconferência, né? Ou seja, qual é a primeira hipótese? Evitar risco à segurança pública, que vai surgir em duas hipóteses, em duas situações. Primeira situação, quando tiver suspeita de que o réu pertença à organização criminosa. A organização criminosa, a ORCIM, organização criminosa. Tem suspeita? Tem. A lei pensou, né? O legislador, é possível que os seus comparsas, na hora que a polícia estiver levando ele para o presídio, resgate ele. Então, segura ele aí no presídio e faz as perguntas para ele por videoconferência. Ou então, segundo, quando tiver risco de fuga. Como assim risco de fuga? Ele não pertence à organização criminosa, mas já demonstrou interesse em fugir, porque teve uma rebelião, ele tentou fugir, ele já tentou cavar túnel lá no presídio. Ora, se lá no presídio, que tem segurança máxima, ele já tentou fugir, imagina trazer ele para o fórum. Tá aí. Evitar risco à segurança pública, seja porque tem suspeita de pertencer à organização criminosa ou porque já tem risco de fuga, tá bom? Esse é o primeiro motivo em que o juiz pode converter o interrogatório presencial por videoconferência. Outro, possibilitar a participação do réu no interrogatório, quando ele estiver doente, quando estiver debilitado ou por outra circunstância. Cara, o juiz precisa fazer o interrogatório do sujeito, só que ele está com Covid. E o juiz não pode esperar o período da quarentena, porque vai prescrever o crime. E aí pode o juiz tocar o processo sem o interrogatório dele? Não. Aí o interrogatório dele será por videoconferência, não porque ele ofende risco à segurança pública, mas para participar que ele, réu, dê a sua versão do fato. Impedir influência do réu no ânimo de testemunha ou vítima. Quando isso ocorre? Quando a vítima ou a testemunha se mostrar temerosa, humilhada, constrangida em depor na presença do réu. Nesse caso, diz o CPP, que será primeiro verificada a possibilidade de colher o interrogatório da testemunha ou da vítima por videoconferência. Não sendo possível colher o depoimento da vítima por videoconferência, aí sim será feito o interrogatório do réu pelo sistema da videoconferência. Então, vítima, candidato, fique esperto na sua questão. Que caso apareça lá que a vítima está temerosa em depor, desde logo será colhido o interrogatório por videoconferência? Desde logo não.
subsidiariamente. Primeiro verifica se há possibilidade de escutar a vítima por videoconferência. Não sendo possível essa possibilidade, é que aí sim será interrogado o réu pelo sistema de videoconferência, tá bom? Responder à gravíssima questão de ordem pública. Opa! O que é isso? Não é segurança pública, é gravíssima questão de ordem pública. Ocorre no caso em que a sociedade está abalada com o fato e o povo fala assim, o dia que ele sair do presídio nós vamos matá-lo, nós vamos linchá-lo, fazer um linchamento, nós vamos tomar ele da polícia e vamos matá-lo. E aí? Vai praticar um crime? Porque mataram o cara ainda? Aí vai dar um homicídio aí para quem fizer isso. É uma questão de preservar a ordem pública e não a segurança pública. Nesse caso também, né, principalmente um crime de estupro contra criança, por exemplo, né, que a população está revoltada. O dia que nós encontrarmos esse réu, ainda que ele estiver na viatura, nós mataremos ele. Nós vamos tirar ele da viatura e vamos matar. Aí, nesse caso, não tira o réu do presídio para fazer o interrogatório. Faz por videoconferência. Tá aí, senhoras e senhores, essas são as hipóteses em que autoriza o juiz a converter o interrogatório, a fazer o interrogatório por videoconferência. São essas hipóteses, tá bom? Requisitos. Não basta as hipóteses, tem que preencher os seguintes requisitos. Decisão fundamentada, o juiz tem que dar uma decisão fundamentando em qual hipótese ele está fazendo, está baseando para fazer o interrogatório por videoconferência. Intimação das partes com 10 dias de antecedência. O Ministério Público, a defesa, tem o direito de saber desta decisão com 10 dias de antecedência. Tem que intimar com 10 dias de antecedência. Cuidado, 10 dias. A prova pode colocar para você 5, 15, 10. Presença de 2 advogados. Um na sala com o juiz, no fórum, e outro no presídio junto com o preso. 2. E se o preso não tiver condições de pagar, o Estado paga para ele. E se o preso só tem um advogado que vai ficar com o juiz, o Estado tem que arrumar um para ele lá no presídio. Canais telefônicos reservados para que o preso lá no presídio comunique com o advogado que está aqui na sala de audiência, se necessário for. Ou para que o advogado da sala de audiência comunique com o advogado lá do presídio, se preciso for. Beleza? Senhores, falamos então do interrogatório. Vamos lá para a questão sobre o interrogatório? Mário estava no trabalho quando foi surpreendido pela visita de um oficial de justiça que lhe entregou a citação, que lhe entregou a citação de uma ação penal, bem como cópia da denúncia, ressaltando, conforme descrito no mandado, que Mário teria 10 dias para apresentar a resposta preliminar à acusação, conforme determina a legislação processual. Após regular o andamento processual, chegou-se ao momento do interrogatório de Mário. Acerca das disposições do CPP pertinentes ao interrogatório, assinala a alternativa incorreta. Falou um monte de abobrinha, mas o que presta é só daqui para cá, que ele quer saber a incorreta sobre o interrogatório. Embora o interrogatório esteja localizado topograficamente no título 7 do Código de Processo Penal relativo às provas, o interrogatório é meio de defesa. Também é meio de prova e meio de defesa. Verdadeiro, nós queremos o falso. Se o interrogado não souber escrever, não puder ou não quiser assinar, tal fato será consignado no termo verdadeiro. Né? Não é 2 pessoas que vão assinar por ele. A todo tempo o juiz poderá proceder a novo interrogatório, desde que a pedido fundamentado de qualquer das partes. Falso. Além do pedido das partes, esse desde que tornou viciada a questão. Porque ele pode fazer isso, ele que é o juiz, até mesmo de ofício, por conta própria. Então, falso, essa é a resposta correta. E vamos ver a outra. Depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o seu interrogatório, do direito de permanecer calado, direito ao silêncio, e de não responder a perguntas que lhe forem formuladas. Verdadeiro, nós queremos a falsa. Senhores, o interrogando, o réu, tem o direito ao silêncio. Agora, cuidado, hein? Veja que a prova fala, depois de devidamente qualificado, a alternativa fala, depois de devidamente qualificado, e cientificado do inteiro teor da acusação. Então, tem um momento em que o réu não tem direito ao silêncio. Olha aqui, ó. O interrogatório do réu, ele tem 2 partes.
primeira parte e segunda parte. A primeira parte é sobre a qualificação dele. A qualificação significa qual o seu nome, seu CPF, RG, seu nome do seu pai, nome de sua mãe, já foi preso, não foi preso, gosta de comer o quê, qual a sua comida preferida, tá só, mentira, não tem comida preferida, mas está perguntando sobre os dados pessoais do réu. Neste momento, ele não tem direito ao silêncio. Cuidado! Na primeira parte do interrogatório, ele não tem direito ao silêncio. Ele é obrigado a responder às perguntas do juiz, porque o juiz não está perguntando se é ele ou não que praticou o fato. Na segunda parte, sim, é sobre os fatos, é sobre a acusação que pesa contra ele. Aqui, ele tem direito ao silêncio. Então a alternativa está certa. Depois de qualificado, será informado sobre a acusação e assegurado o direito ao silêncio. Nesta parte, ele não tem direito, ele não está obrigado a falar. O senhor vai responder a pergunta? Não, mas ele já respondeu aqui. Aqui ele não é obrigado, aqui sim. Beleza, pessoal? Então, voltando aqui, ó, depois de devidamente qualificado e cientificado inteiro o teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado e de não responder a perguntas que lhe forem formuladas. Verdadeiro. Primeira parte não tem direito ao silêncio, segunda parte tem direito ao silêncio. Então, ficou para nós a incorreta, qual? A todo tempo, a letra C. Após proceder ao interrogatório, o juiz indagará as partes se restou algum fato para ser esclarecido, formulando as perguntas correspondentes, se o entender pertinente e relevante. É verdade isso aqui, tá? Depois que o juiz faz as perguntas deles, o juiz pergunta para você: promotor, você tem mais algumas perguntas? Defesa, você tem mais perguntas? Esse é o interrogatório. O juiz faz a pergunta, depois o juiz pergunta para o promotor se ele tem pergunta de si, e depois o juiz pergunta para a parte. Mas, Marcelo, não tem um sistema do cross-examination? Ou seja, que a pergunta é feita direta para o réu? A pergunta é feita direta para o réu no júri, no tribunal do júri. No tribunal do júri, lá no plenário, a pergunta é feita direta para o réu. Não é o juiz que pergunta. É diretamente, o Ministério Público já pode perguntar para o réu, a defesa pode perguntar para o réu. O sistema do cross-examination só é aplicável para testemunha. Na testemunha, o promotor pergunta direto para o réu, a defesa pergunta direto para o réu. Se perguntar para você qual o sistema que se adota no Brasil para inquirição das testemunhas, letra A, sistema presidencialista, falso, é o sistema do cross-examination, que é o sistema direto, em que o promotor pergunta direto para a testemunha e a defesa pergunta direto para a testemunha. Nós não estamos falando de testemunha, nós estamos falando de interrogatório de réu. E no interrogatório do réu, o sistema é indireto, salvo no tribunal do júri. Tá bom? Confissão é outro meio de prova. Confissão. Confissão, senhores. Confissão. Vamos lá? Confissão. O que é a confissão? A confissão é o meio de prova pela qual o acusado assume a acusação. Ele aceita a acusação. O próprio nome já diz, confissão. Né? É assumir os termos da acusação. O que interessa para nós aqui são os detalhes que cobrem na prova. A confissão simples pode ser simples ou qualificada. O que é uma confissão simples? Quando o réu aceita o que está escrito contra ele, ele assume a acusação sem trazer informações para te beneficiar. Foi você que furtou o supermercado? Sim, acabou. E qualificada é quando o réu assume a autoria, assume o que está contra ele, mas ele traz um detalhe para te beneficiar. Foi você que furtou o supermercado? Sim, doutor, mas eu estava em estado de necessidade. Foi você que atirou? Sim, mas atirei em legítima defesa. Veja que ele assume o crime, a autoria, mas acrescenta uma informação para te beneficiar. Ela tem duas partes ou mais. Isso é a qualificada. A simples tem uma parte. Valor da confissão. O valor da confissão é relativo, não tem valor absoluto. O juiz não pode basear na confissão para condenar o sujeito apenas na confissão. Então o valor da confissão é relativo.
devendo o juiz analisar a confissão juntamente com outras provas. Ora, se o réu confessou o crime, mas tem 5 testemunhas dizendo que não é o réu, que elas viram pulando a casa, o muro da casa, o juiz não pode condenar só com base na confissão, porque não tem valor absoluto. Deve ser analisado com outros meios de prova. O silêncio do réu não importa a confissão e nem pode ser interpretado em seu prejuízo. Divisibilidade da confissão. A confissão é divisível. A prova vai dizer para você, o exame, que a confissão é indivisível. Falso, é divisível. Como assim? Quando a confissão tem 2 ou mais partes, o juiz pode acreditar só numa parte e ignorar a outra. Foi você que furtou o supermercado? Sim, mas eu estava em estado de necessidade. Não comprovei o estado de necessidade, mas o juiz acreditou na primeira parte. É divisibilidade, não indivisibilidade. A confissão é retratável, retratabilidade. É possível retratar, é possível mudar de ideia. O sujeito confessou na delegacia, chega em juiz, muda de ideia. Ou no juiz ele confessou, pediu um novo interrogatório e mudou de ideia. É retratável. A prova fala que a confissão, o seu exame pode colocar de pegadinha. A confissão é indivisível e irretratável. Falso. É divisível e retratável. Retratável. Prova testemunhal. Pronto. Prova testemunhal. Outro meio de prova. O que é testemunha? Testemunha é aquela pessoa que presenciou ou que escutou falar do fato. É a pessoa que presenciou, ela viu o fato, ou ela escutou. Ah, então seu exame falar para você, testemunha é apenas aquela pessoa que viu o fato. Não. Eu posso não ter visto o fato, mas o réu contou para mim. Ah, mas alguma outra pessoa contou para mim. O juiz pergunta, o senhor viu o fato? Eu digo, não. Mas escutei falar, sou testemunha. Quem pode ser testemunha? Qualquer pessoa. Não interessa a idade. Qualquer pessoa. Tá bom? Ah, então pessoa de 10 anos pode ser testemunha? Pode ser testemunha. O que o CPP fala é que para menor de 14, para deficiente mental, e quem pode recusar, não colhe o compromisso. Tá certo? Isso nós vamos ver logo daqui a pouquinho, tá bom? Então qualquer pessoa pode ser testemunha. Claro que tem aquelas pessoas que estão proibidas de depor. O padre, por exemplo, o advogado, tá certo? Tem aquelas pessoas que têm o poder de recusar, tá? Mas qualquer pessoa pode ser testemunha com essa ressalva de que tem gente que é proibido, tem gente que pode recusar, que eu vou falar delas agora, tá bom? Não comparecimento. Testemunha não comparece. A testemunha não comparece no seu depoimento. Ela foi para ser ouvida, foi intimada e não compareceu. Sofre 4 consequências. Multa de 1 a 10 salários mínimos. Pode ser processada pelo crime de desobediência, porque está desobedecendo a ordem legal de funcionário público, que é o juiz. Condução coercitiva. Vai uma viatura buscar à força. E pagamento das despesas com a condução coercitiva. Quanto é que a viatura gastou? Quanto que foi essa diligência? R$100. Vai ser condenada para pagar essa diligência de ir buscá-la, tá certo? Então, cuidado. Se a testemunha não comparecer, porque a testemunha não pode se eximir de depor. Se ela foi intimada, se ela não está dentro do rol da relação de quem está proibido, de quem pode recusar, ela é obrigado a comparecer. Se não comparecer, sofre 4 consequências que eu falei para os senhores, tá bom? Compromisso de dizer a verdade. A testemunha presta o juramento de dizer o que sabe, tá certo? Mentir ou omitir é crime de falso testemunho. Então tem o compromisso, tem que fazer o juramento de dizer a verdade ali, na presença do juiz, faz esse compromisso. Agora veja bem, estão dispensados do compromisso. Não presta compromisso. O deficiente mental, o menor de 14 e aqueles que têm o poder de recusar em depor. E quem tem poder de recusar em depor? Poder de recusa. O ascendente do réu, o descendente do réu, o cônjuge, esposa, esposo, ainda que desquitado. O pai, a mãe, o irmão e o filho adotivo do réu. Esse pessoal
eles têm o poder de recusa. Eles não estão proibidos. Eles têm o poder de recusa. Por exemplo, o filho do réu, que é o descendente do réu, ele, se quiser depor, ele pode. Se ele não quiser depor, ele tem o direito de recusar. Por isso que fala poder de recusa. Aí os caras colocam isso na pegadinha. Sobre a prova no processo penal, indica a alternativa correta. O ascendente do réu está proibido de depor. Falso. Ele pode recusar a depor. A esposa do réu está proibida de depor. Falso. Ela pode recusar a depor. Entendeu? Poder de recusa é diferente de proibição em depor. Muito bem. Esse pessoal que eu falei para você, ascendente, descendente, cônjuge, o pai, a mãe, o filho, o irmão adotivo do réu. Como assim, Marcelo? Eu sou réu e eu adotei o seu filho. Então você é o pai ou a mãe do filho adotivo do réu. Você tem o poder de recusa. Agora veja bem, esse pessoal não pode recusar quando for o único meio de prova. Então veja bem, num crime de Maria da Penha, por exemplo, o único que viu o pai matar a própria esposa é o filho. Ele não pode recusar, porque ele é o único meio de prova. O pai do réu é o único meio de prova, não pode. Então o ascendente, descendente, cônjuge, a mãe, o pai ou filho, o irmão adotivo, melhor, do réu, pode recusar, vírgula, exceto se for o único meio de prova. Então o filho do réu, que presenciou o crime, não compareceu, o juiz manda buscar. E ele senta ali. E o juiz não pode falar para ele, o senhor tem obrigação de dizer a verdade. Aí não pode, por quê? Porque ele tem o poder de recusa. Mas ele não é obrigado a depor quando for o único meio de prova? É. Mas quando for o único meio de prova, ou quando ele aceitar a depor, no caso de recusa, não colhe-se o compromisso. Então, três grupos de pessoas estão dispensados do compromisso. Menor de 14, dispensado do compromisso. Menor de 14, deficiente mental. Olá, meus amigos, minhas amigas. Inicialmente eu peço licença, peço desculpas, pois interrompi os seus estudos. Mas essa aula é uma aula demonstrativa aqui da Lá Concursos, para você conhecer a seriedade, conhecer a qualidade dos nossos vídeos. E pode ter certeza absoluta, se você confiar, primeiramente, em você, confiar no professor e confiar na nossa marca, na Lá Concurso, eu garanto para você que você terá reais condições de realizar uma excelente prova para o concurso da Secretaria Estadual de Justiça do Espírito Santo para o cargo de inspetor penitenciário. E esse curso nosso, atenção, completo, ponto a ponto do edital, um curso bastante enxuto, mais os PDFs dessas aulas, por apenas R$ 149,90. Cara, é o melhor preço do mercado. É a melhor entrega, é o melhor custo-benefício, eu garanto isso para você, esse curso nosso garantido. Gostou? Quer saber mais? Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo na descrição. Por favor, clique nesse link que os nossos atendentes aí, eles estarão aí de prontidão. E se você quiser falar diretamente comigo, eu, professor Lac, vá lá no nosso Instagram, @LacConcursos, manda um direct, porque eu respondo pessoalmente todos os directs da Lá Concurso. Forte abraço, fique com Deus, espero vocês. Tchau, tchau.